Essa operação americana, ela é muito importante, porque ela mostra, ela indica um caminho que é sempre o desfalque patrimonial, o ir atrás do dinheiro. A reciclagem, isso disse num encontro internacional já há muito tempo, e eu guardei a frase, que era de um representante, de um agente da DEA norte-americana, que é a Agência de Inteligência sobre Drogas. Quando ele tocou no ponto da lavagem e da reciclagem do dinheiro, ele disse o seguinte: olha, numa imagem é como um aparelho. Ele está falando da reciclagem e de lavagem de dinheiro. É como um aparelho de transfusão de sangue. O crime organizado precisa desse aparelho. Ele precisa filtrar, quer dizer, apagar a mácula e transformar aquilo que é sujo em limpo. Essa imagem mostra bem a importância dessa operação. Foi atrás da lavagem. E a gente está vendo agora, ela tocou o despertador, acordou a polícia e que foi atrás desse lavador de dinheiro que, segundo informações, está foragido. Mas a secretária dele, aquela que atuava com ele, a Stephanie, está detida e está prestando declarações. O Mairovitch, eu e o Josias, a gente conversava aqui sobre o seguinte: o governo brasileiro é contra a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E houve aí essa imposição de sanções a esses personagens na quarta-feira, à revelia do governo brasileiro, inclusive pegando de surpresa o governo brasileiro. Se em vez dos Estados Unidos tivessem imposto essas sanções na quarta-feira, houvesse uma operação conjunta, uma colaboração entre FBI e Polícia Federal, talvez esse Vitor Shimada tivesse preso hoje. Era isso que a gente vinha conversando aqui, eu queria te ouvir sobre isso também. Mauro, sem dúvida, eu vou lembrar um magistrado que foi um combatente da Cosa Nostra siciliana, a máfia italiana, a Cosa Nostra. Ele foi dinamitado pelo trabalho que ele realizava. Me refiro ao magistrado Giovanni Falcone, cujos espólios estão depositados no altar dos heróis da Sicília. Ele disse o seguinte: se o crime não mais observa limitações de fronteiras, ele ultrapassa fronteiras, ele é transnacional ou interestaduais, então só existe um meio para se combater, que é a cooperação internacional. Se os americanos tivessem feito uma operação em conjunto, evidentemente que essa rede para pescar, para pegar os criminosos, seria muito maior e teria muito mais eficiência. Essa imagem do juiz, tem uma imagem em cima do que disse o juiz Falcone: se o crime é transnacional, só com cooperação internacional se pode contrastá-lo, é a frase traduzida. A imagem que se fez é de um globo terrestre com uma rede enorme, envolto por uma rede enorme, essas redes de peixe, de se pescar. Significa o quê? Que o mundo deveria ter uma rede conectada, com nós de redes conectados e atuando, de modo a cobrir todo o globo terrestre. Então, os americanos, com relação a isso, eles têm lá os seus motivos, que eu não concordo, eles não confiam nas autoridades brasileiras, que já deram muitos sinais de que cooperam e cooperam bem. Então, eles se isolam. Parece que eles só se preocupam com a própria casa. Tanto é que
existiu um embate com relação à cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos, em que os americanos, exatamente o embaixador da época, disse o seguinte: nós não damos informações sobre tráfico de drogas com relação a organizações criminosas que não levam drogas ao nosso país. Veja que falta de cooperação, né? Então, eles vão por esse caminho, que é um caminho absolutamente equivocado. A gente acha que agora conseguiu condições técnicas para ouvir o procurador Márcio Sérgio Cristino. Procurador, obrigado por estar aqui com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Agora está indo, eu acho? Está ótimo. Então tá bom. Eu queria agradecer a oportunidade para você, Mauro, especialmente para o Josias, que sabe que eu sou um grande fã do Josias. O Dr. Mairotti é um ícone no combate ao crime organizado, que já deu palestras, inclusive, no Ministério Público, e eu não posso mais do que endossar tudo o que ele fala, mas eu gostaria de fazer uma observação rápida. Pois não. Tudo que a política toca vira um fato político. E o crime organizado, ultimamente, se tornou um fato político. E ele passou a ser avaliado pela ótica da política. A questão norte-americana com essa ação é, sobretudo, uma questão política. Para justificar suas ações, para justificar a questão do reconhecimento do PCC como organização terrorista, tem absolutamente nenhum conteúdo nessa afirmação. Então, eles usam isso como uma espécie de justificativa. É óbvio que mesmo essa ação dos Estados Unidos, a coalizão estadunidense, ela tem uma imprecisão muito grande, porque a alimentação desse sistema de lavagem de dinheiro e o direcionamento que era dado a essas quantias não estão bem determinados para você poder fazer uma vinculação direta com o PCC nesse momento. É claro que isso pode ser até determinado depois, mas nesse momento não. Então, o que nós temos de concreto é que esse indivíduo, já em outros tempos, em outras oportunidades, estava ligado à lavagem de dinheiro com outras fontes, principalmente ligadas às bets legais, a outros sistemas, etc. O que não impede que ele faça também isso com relação ao PCC. Mas, nesse momento, existe uma imprecisão muito grande. Agora, como o Banho Josias falou, essa operação da Polícia Federal, ela não foi feita, tabulada, projetada em 48 horas, isso não é possível. O que me parece muito claro é que essa divulgação do governo americano queimou a investigação que a Polícia Federal estava fazendo. Então, quando eles jogam isso para fora, eles queimam a Polícia Federal e eles não têm outra alternativa senão fechar a operação que já está, em parte, prejudicada por aquilo que aconteceu. Doutor Márcio, então, o que o senhor está dizendo para a gente... Doutor Márcio, o que o senhor está dizendo para a gente é que, embora essa operação pudesse já estar sendo planejada durante um tempo, o que os Estados Unidos fizeram ao impor essas sanções sem avisar o Brasil foi precipitar essa operação. Ela teve que ir para a rua o mais rápido possível. Exatamente. Ele precipitou. E quando ele precipitou, ele prejudicou. Por quê? Porque não deu tempo, não há tempo para que essa investigação seja aprofundada nesse momento. Então, a ação norte-americana é uma ação que tem como objeto os próprios interesses. Eles têm interesse político em fazer essa operação para justificar o posicionamento do governo norte-americano com relação a esses fatos, a imposição, a afirmação de que o PCC age nos Estados Unidos, etc. Mas eu insisto que até este momento há uma imprecisão muito grande quanto a esse grupo. Você tem um meio, como o dinheiro transitou, mas você não tem exatamente a origem e o destino, isso não está claro. Então, para efeitos norte-americanos, dá para dizer, olha, eles estiveram aqui, fizeram uma... Mas você tem uma impressão de quem? Foram as PETs, foram o PCC, foi outro. Isso ainda está por ser melhor apurado. E é essa apuração que estava sendo feita. Agora, quando eles queimam isso, é como queimar a largada numa corrida. Ele queimou a largada na corrida, vai para o último lugar. É isso que está acontecendo. A Polícia Federal teve que, obrigatoriamente, em razão disso, adiantar aquilo que deveria ter, que estava projetando para o futuro, e agora vai ter que trabalhar com uma perspectiva de que o investigado já sabe que está sendo investigado. E o que está sendo investigado? Então, tudo fica muito mais difícil. Josias. Nós temos o privilégio de ter aqui um
um juiz de carreira e um membro do Ministério Público, né, que nos permite elucidar um pouco as coisas, né? Quer me parecer que o governo norte-americano não chegaria a esses dois personagens, o tal Vitor Shimada e a Estela Nunes, não fosse pela colaboração de que dispunha com as autoridades brasileiras, né? Eles obtiveram informações, inclusive no papelório que foi divulgado na quarta-feira passada, mencionam investigações que foram realizadas no Brasil. E, do mesmo modo, também quer me parecer que, para que uma operação como essa que se desenrola hoje no Brasil, 13 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão, isso demanda ordem judicial e, depois de emitida a ordem, uma organização. A polícia precisa destacar, foram 50 homens às ruas, né? Isso não se faz sem planejamento, quer dizer, não nasceu há 48 horas essa operação, né? Como funciona esse mecanismo? Os senhores, os dois, receiam que essas novidades, essa disputa que existe hoje entre Brasil e Estados Unidos, um classificando facção de terrorista, o outro dizendo que o Brasil tem tanto interesse quanto os Estados Unidos em combater o crime, oferecendo colaboração, acha que esse embate pode prejudicar o que já não funciona tão bem, que é essa contribuição entre os dois países, esse intercâmbio de informações? Receiam que isso termine, que isso comprometa o combate ao crime efetivamente? Dr. Maierovitch? Obrigado. Doutor Márcio, é um prazer estar aqui conversando consigo. Meus respeitos. Mauro, a pergunta do Josias é certeira e volta ao ponto da cooperação internacional. Todo o manual internacional de contraste ao crime organizado toca nesse ponto que o Josias colocou. O que deve existir, e veja a importância das palavras, o que deve existir é uma emulação entre as forças de contraste, entre as forças de polícia, entre as agências de inteligência financeira. O que existe deve existir é uma emulação, um estímulo, não e jamais uma falta de cooperação e uma briga entre estados ou entre autoridades superiores. O que eu quero dizer que é salutar que as polícias de vários estados nacionais, trabalhem em conjunto e existe uma emulação, uma disputa entre elas. Isso é salutar, do que o próprio Estado-nação se contrapor ao outro e não haver a cooperação e existir o quê? A desconfiança. Quando existe isso, e os Estados Unidos estão mostrando isso nessa última operação, quando existe a desconfiança, o crime organizado transnacional aplaude. Se essa ação tivesse sido feita em conjunto, olha, a polícia brasileira iria ter informações, as americanas informações, e como bem destacou o Dr. Márcio, essas operações seriam sigilosas, poderia haver infiltrações e etc. E a essa altura da cooperação, esse Vitor Shimada poderia já estar preso. Doutor Márcio. Eu gostaria de fazer uma questão. Tudo que o doutor Maierovitch falou, perfeito, não tem nenhuma colocação. Mas existe uma coisa ainda a ser dita, que é o seguinte: por que isso acontece? Por que isso está acontecendo hoje? Por que esse descompasso? A questão é muito simples. Aí eu vou voltar àquilo que eu disse no início. É quando a política substitui a técnica. Então você não está falando, olha, porque uma polícia não quer cooperar com a outra, porque eu concordo com o que aconteceu. Mas a questão é política. Mas assim, por que o governo norte-americano fez isso? Porque o interesse dele, neste momento, é fazer isso. Ele está muito interessado em saber se isso é efetivo, se não é, se a polícia vai estar pronta para coordenar. O interesse deles, neste momento,
é justificar a ação de reconhecimento do PCC como organização terrorista e a ação do PCC nos Estados Unidos para justificar suas ações. Então, como o objetivo dele é esse, se tem cooperação, se não tem cooperação, não é prioritário nesse momento. Então, assim, está certo, a observação é essa. A cooperação não ocorreu como deveria. Isso, sem dúvida, traz prejuízos para a investigação. Talvez não nesse momento, mas no decorrer dos meses. Obviamente, quem estava sendo investigado agora sabe que está sendo investigado. A situação se tornou muito mais complexa. Mas, efetivamente, qual é a questão, digamos assim, fulcral dessa história? É a questão política. É por isso que eu disse, quando o crime organizado passa a ser visto pela ótica da política e não pela técnica, aí nós temos problemas. E na ponta, lembrando, né, só para a gente recordar, na ponta disso tudo está a população, que é quem sofre as consequências do crime organizado, das quadrilhas nas ruas, da violência, etc, etc. Quer dizer, para quem interessa mesmo o combate ao crime organizado, é para a população, né? Os governos deveriam estar trabalhando pensando na população. Olha, a gente recebeu agora há pouco, saiu agora há pouquinho a matéria do Luiz Adorno no UOL, um vídeo exclusivo do UOL, mostrando que aquele delator do PCC, o Antônio Vinícius Gritzbach, que foi assassinado em novembro de 2024, lá no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ele já havia sugerido para a polícia que analisasse as empresas associadas à Victory Trading, que é alvo de sanções nos Estados Unidos e que é uma das empresas do Vitor Henrique de Oliveira Shimada. Ele é um dos sócios dessa Victory Trading. A gente tem um trecho desse vídeo para você em que ele está falando com a polícia, o Gritzbach está falando com a polícia justamente sobre essa empresa. Vamos ouvir. O Danilo Lima de Oliveira, o vulgo Tripa, você conheceu esse indivíduo? Qual a relação dele com o Anselmo? Conheci, parecia ser um braço direito, doutor. E quem cuidava dos jogadores junto da empresa UJ Futebol. Como é que chama a empresa? UJ Futebol. Quem figura lá de proprietário é Ulisses Jorge. UJ Futebol. Eu participei de alguns encontros onde veio jogadores, Éder Militão, eu tenho algumas camisetas autografadas, inclusive. O Gabriel Jesus era deles também. Você tem algum registro desses encontros, não? Tenho fotos. Inclusive, o Danilo figura na foto. O Ulisses Jorge é o indivíduo lá do Rio de Janeiro, né? Isso. Um moreno, rapaz moreno. Isso. Essa empresa... A negociação do Emerson Royal também, parece que eles tomaram um golpe do pai. Emerson Royal, o J Futebol. Deixa eu te perguntar uma coisa. E essa empresa, na verdade, era do Ulisses, mas era do Danilo Tripa também? Doutor, eu acredito que o Ulisses ele figurava como um mero laranja ali. A empresa, pelo que eu entendia, quem tocava era o Anselmo. A empresa era do Anselmo. O Ulisses, na verdade, era um preposto do Anselmo, é isso? Hoje eles mudaram, é Lion Soccer, né? Que o Danilo está à frente. Hoje é Lion Soccer. São diversos atletas aí, se você entrar no Instagram. Vamos lá, vamos contar para você o que isso tudo significa, né? Ele está se referindo aí, você vê, ele falando de jogadores de futebol, etc, etc. Aqui na reportagem do Luiz Adorno, o que ele conta para a gente é o seguinte: as movimentações financeiras dessa empresa, Victory, da qual o Vitor Shimada é um dos sócios, essa empresa ela também teria mantido negócios com essa UJ Football Talent que o Gritzbach menciona nesse vídeo. É uma agência de jogadores e pertencia, segundo o Gritzbach, a um traficante internacional de drogas que era um dos principais aliados do PCC em São Paulo. E aí ele cita, né, que essa UJ seria de propriedade de Anselmo Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, que é um traficante que inclusive foi assassinado em 2021, junto com um segurança. Então, assim, você percebe que é uma rede de empresas
que vão se entrelaçando para prestar serviço para o crime organizado e que nesse meio entra gente do PCC. Essa interpretação é correta, doutor Márcio? Ela é factível, né? Ela é possível, mas como eu disse, todas essas apurações, elas acabaram sendo interrompidas, né? Em grande parte pela morte do Grisba, que tinha também muitos defeitos, e o que ele fala, muitas vezes, essa vez é relacionada, né? Mas falta ainda você dizer que tipo de relação, como essa relação se dava, o que não pode ser feito porque ele foi assassinado logo depois dessas informações. Então isso é perfeitamente possível, não se pode absolutamente destacar nada, né? Mas nesse momento agora, pelo aquilo que você vê que a polícia, e vou retornar mais uma vez, os fatos que ele narra são relacionados a práticas esportivas, né? Ele não fala em nenhum momento sobre o tráfico, etc. Então, tudo isso tem que ser apurado. Infelizmente, a morte dele obstou o prosseguimento das investigações. Essa conduta, Mairovich, parece que é padrão, né? Um monte de empresas que vão se entrelaçando, gente de uma atividade aqui, gente de outra atividade ali, tudo isso para ir confundindo as autoridades. Mauro, vamos examinar o universo disso para que a gente tenha aí a correta dimensão. O crime organizado transnacional, atenção, crime organizado transnacional, movimenta 25% do dinheiro em circulação no planeta. Esse é o universo, 25%. Quando o Tesouro Americano e o governo americano, ou o Escritório de Movimentações Financeiras norte-americana, quando eles falam que descobriram em uma operação que esse Vitor Shimada movimentava 30 milhões de dólares, nós estamos falando, usando o jargão popular, de dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. O crime organizado movimenta 25% do dinheiro em circulação. Precisa lavar isso para quê? E esse é o ponto fundamental, para pegar esse dinheiro, e isso se chama reciclagem, e aplicar em atividades formalmente lícitas. E isso gera o quê? Isso é uma conclusão de cerca de 40 dias atrás, de um encontro internacional realizado em Paris, que eu anotei, debati, mas isso representa o quê? O que é o dinheiro reciclado? É o dinheiro limpinho para se aplicar no mercado financeiro, para se aplicar no comércio, na indústria. Isso gera aquilo que um especialista disse muito bem, eu coloco entre aspas, uma concorrência desleal. É o crime organizado concorrendo com todas essas ilegalidades que faz com aquele que está na formalidade, que está na licitude. Isso gera alguma coisa com relação às Fiespes da vida, eles se preocupam, não se preocupam com nada, eles ainda não perceberam, como o governo americano não percebe a importância da cooperação internacional. Deu para entender essa dimensão, Mauro? 25% do dinheiro em circulação no mundo. É assustador, Mairovich, é simplesmente assustador. Doutor Márcio. Tem um aspecto, viu, Mauro, muito rapidamente, que Josias, posso evidentemente... Josias, por favor. Deixa eu só agradecer aqui para o doutor Márcio, que aí eu já passo para você. Doutor Márcio, muito obrigado por nos ajudar. Volte sempre ao All News, foi ótimo tê-lo aqui hoje. Uma boa sexta. Muito obrigado, é um grande prazer estar com você, Mauro, com o doutor Josias, doutor Mairovich, com quem eu tenho profunda admiração. Muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. É recíproco.
Eu vou chamar um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo, é rapidinho, e a gente volta já já com outra operação da Polícia Federal, porque como o Josias gosta de dizer, os rapazes da Polícia Federal estão em plena atividade nessa manhã de sexta-feira. É rapidinho, até já. E a gente segue conversando aqui pelo YouTube, pela internet. Josias, desculpa ter te interrompido, vamos em frente. Sem problema. É só para realçar algo que é importante que o nosso espectador retenha, é o fato de que se desenvolveu no Brasil uma tecnologia de lavagem de dinheiro, né? E são muitos é um grande queijo suíço e desse queijo o Estado ficava com os buracos. Agora a Polícia Federal vem com o auxílio do Ministério Público Federal, estadual, vem fechando esses buracos, né? Então, estamos vendo aí o depoimento do Gritzbach, ele fala de um esquema relacionado ao futebol, há outros esquemas relacionados a postos de gasolina, maquininhas, tudo isso pode ter relação com o crime organizado. E a Polícia Federal descobriu, junto com a Receita, com o Ministério Público, um mecanismo chamado de contas bolsão, que é um desses mecanismos de lavagem de dinheiro. O que era isso? Fintechs abriam em grandes bancos tradicionais no Brasil uma conta chamada conta bolsão. A conta era aberta no nome da fintech, mas sob a logomarca da fintech havia outros clientes que não eram identificados. Então, sem nenhuma transparência, lá estavam os postos de gasolina do crime organizado, do PCC, lá estavam lavadores de dinheiro do PCC, sem nenhuma transparência. E o grande banco, daí o receio de sofrerem sanções dos Estados Unidos, eles estavam operando essas contas, aparentemente, é preciso que a investigação também esclareça isso, sem ter conhecimento de que, sob a denominação da fintech, estavam lá lavadores de dinheiro, operadores de lavanderias de dinheiro do crime organizado. Então, esses mecanismos, eles não são desenvolvidos para lavar dinheiro de um único braço do crime organizado. Lava do PCC ou de qualquer outro criminoso, inclusive de criminosos da facção política. Na época, a Receita Federal esclareceu isso. São mecanismos que existem para lavar dinheiro e funcionam para o PCC e para outros crimes. Essas contas bolsão, José... Oi, Mairovich, diga. Josias, isso que você está colocando foi aquilo que o agente da DEA falou. Essa é a máquina de transfusão de sangue necessária. É isso. Não, essas contas bolsão são usadas desde o crime organizado até o dono ali de um pequeno comércio que tem um problema trabalhista e está com as contas bloqueadas. Ali cabe tudo. Ali cabe tudo. É isso que você está dizendo. Exatamente isso. Qualquer tipo de criminalidade pode se servir do mecanismo, né? É isso aí. Mauro, Josias... Mairovich, deixa só voltar com o pessoal que está na TV a cabo aqui, que a gente já está de volta também para você que nos acompanha na TV a cabo. O Mairovich ia complementar aqui, a gente continua falando dessa questão de criminalidade organizada. Antes da gente pular para o próximo assunto, Mairovich, diga lá que você ia complementar. Então, rapidinho, uma outra especialista, e essa é escocesa, altamente especializada em lavagem de dinheiro e etc., ela disse, em tom de ironia, evidentemente, que o crime organizado transnacional, que o crime organizado faz muito tempo, o transnacional, evidentemente, faz muito tempo que trocou a metralhadora pelo mouse do computador. E dentro disso que ela fala, ela ressalta uma iniciativa que é fundamental para nós, mas a nossa visão aqui no Brasil, legislativa, ainda eu diria que não é só míope, é de necessidade de cachorro-guia e bengala. Por quê? Porque isso que o Josias colocou, como o crime organizado lava dinheiro em empresas, em fintechs e etc., isso levou internacionalmente à criação de um tipo penal chamado o quê? Concurso externo ao crime organizado. Os integrantes de uma financeira, de uma fintechs e etc., eles não fazem parte do PCC, mas eles atuam de que forma? Em concurso externo.
Eles viabilizam isso. É um tipo penal cuja pena é altíssima, altíssima. E por quê? Porque eles têm um papel de destaque. Eles são essa máquina de transfusão, de limpeza, de filtro de sangue. Por isso é que se recomendou, já faz muito tempo, desde a Convenção de Palermo, esse tipo penal de concurso externo. Então, o bonitinho de colarinho branco, terno e gravata, o que ele faz? Ele ganha em cima do PCC, ele ganha em cima do Comando Vermelho. Ele faz o quê? Ele atua em concurso externo. Isso nós não temos, bom.